Esse grupo então também, gente, surge porque, assim, alguns núcleos surgiram ao longo do tempo, né, a gente está aqui desde 2001, enquanto Espaço Expressão, enquanto companhia desde 2010, enquanto Coletivo de Artistas Mover Espaços desde 2016, e vários grupos surgiram, as mariposas, né, as meninas, a primeira companhia jovem tinha 12 anos, 13 anos, elas se formaram, que são as meninas que também já fizeram aula, que já performaram e performam com vocês. Pensando um pouco nesses grupos, como que eles se despontam, e e falando um pouco do grupo Estado de Poesia, que é o nosso labor aqui hoje, desse núcleo, que é desse interesse de aprofundamento, o interesse do engajamento, né, são pessoas que me mandam textos, que me mandam perguntas, e dança é fazer perguntas. Né, fazer arte também é fazer perguntas, então, que legal quando se desponta, vários de vocês falaram sobre esse grupo surgiu, como que esse grupo se consolida, então eu acho que também é muito legal, achei legal pontuar, o engajamento, porque elas poderiam estar também só dentro da sala, né, e terminar a aula delas. E inclusive, sobretudo falar que elas não são só um grupo, que só entre elas, existem outras parceiras nesse núcleo, fazem aulas com elas outras pessoas. E aí para esse grupo, né, do Estado de Poesia, quando a gente escreveu isso para a Lei Paulo Gustavo, existia esse núcleo que tinha participado de uma cena muito especial, que é de um espetáculo do ano passado, um espetáculo que foi muito bacana para todas nós, né, que foi o espetáculo Chama, e a gente dividiu em alguns capítulos, e um capítulo eu pensei muito, muito, muito em entregar na mão dessas mulheres, inclusive com uma das convidadas que ainda vem para hoje, integrar esse grupo com a gente, e a gente chamou esse capítulo de Em Estado de Poesia, também. Então, conectando o quanto essa ideia da performance, da aula, do encontro, do engajamento e do porquê que então vamos procurar um fomento então? Já que existe esse fomento, vamos aprofundar, porque isso que a Carmen traz de formação é escasso mesmo e é uma pérola. Então, o que a gente está fazendo aqui também é um exercício formativo, também é um exercício da gente buscar transitar nos nossos saberes, ampliar os nossos saberes e disseminar os nossos saberes nos nossos espaços outros de prática. Pensa um pouco nisso também. Thaís. É, teve uma vez que a Bruna trouxe um trecho, eu acho que foi da Rosa Monteiro, sobre o coletivo. E aí quando você leu, acho que foi até essa semana, quando você leu a coisa do coletivo, eu fiquei pensando que a ideia do coletivo, relacionado à dança, na minha vida sempre teve muito presente. E, enquanto aluna da Espaço Expressão, o meu começo foi justamente o contrário, foi quando eu entrei em contato comigo, porque até então eu era uma ginasta que não conhecia o corpo, assim, eu fazia movimentos e coisas que deveriam ter uma estética específica no espaço. E aí, nas primeiras aulas, lá quando eu era na outra casa, Espaço Expressão, eu lembro que numa das primeiras aulas, assim, eu chorei durante um movimento. E eu falei: "O que que é isso? Estou né, assim, alguma coisa", e assim, eu chorei muito e eu fiquei muito angustiada de não entender o porquê que eu estava chorando, né, como que porque assim, eu não estava falando de emoções, né, eu não estava, necessariamente ali na intenção de acessar uma emoção, né. Então assim, eu fiquei, e ali foi uma porta para eu começar a entender como que o movimento é um instrumento de acessar emoções. E aí, claro que depois a gente vai aperfeiçoando e eu comecei a usar isso a meu favor, né, porque aí a gente vai se conhecendo, eu fui entendendo como que o movimento, eh, como que a gente usa o movimento até mudar o estado de consciência, assim, em termos de estado de presença mesmo, né, e a gente pode
vou fazer uma comparação meio rasa, assim, com a meditação, eh, que a gente usa um certo instrumento que a gente tem, né, que são arcabouços nossos, assim, de conhecimento, de experiência de vida mesmo e de técnicas também, para poder entrar num espaço de atenção e presença em que sem a intenção necessária de acessar uma sensação, uma emoção, uma memória. Eu comecei falando do coletivo e fui parar lá em mim mesma, assim, sozinha, porque a minha experiência começou assim, né, de entender como que o corpo era esse caminho, porque a gente tem uma ideia de saúde, às vezes, meio pequena, né, de que a saúde é fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, para a gente poder ficar bem, prevenir doença, manutenção da saúde como se a gente fosse uma máquina, né. E o nosso corpo ele é muito mais que isso, né, e não só o corpo físico, a gente tem um corpo psíquico aqui dentro, que viveu experiências, viveu traumas, viveu coisas boas e tem coisas para viver e planeja e sonha, né, e quer fazer coisas com as pessoas, porque eu acho que o motivo pelo qual a gente está aqui é porque a gente está pelas pessoas também, né. Então, isso é saúde também, né, porque a gente é como se a gente fizesse o mínimo, né: "Ah, mas eu durmo bem, eu bebo água", então você está fazendo o mínimo, e o que você está fazendo por você, pelo seu corpo psíquico, pelos seus ossos, pelos seus músculos, né, pela sua consciência, pela sua saúde no todo. Então, a dança para mim entra nessa saúde, na saúde de eu conseguir acessar emoções, de eu conseguir acessar memórias, de eu conseguir acessar lugares no meu corpo que eu não acessaria de forma alguma, porque eu não tenho tempo para isso, né. A vida é muito corrida, a gente não tem tempo para isso, a gente não tem, às vezes, a intenção de dar uma atenção. Então, a eutonia também traz muito isso, né, que a gente pega camadas do corpo para a gente botar uma intenção. E por que que isso é tão importante, né, a gente dar atenção para o nosso corpo, a gente se conhecer da pele para dentro, eu acho que isso para mim é um lugar de saúde enquanto pessoa, né, assim, carne e osso, enquanto pessoa que vive, né, que tem experiência, que tem sua história para contar. Então, a dança para mim entrou muito nesse lugar do coletivo e também eu acho que eu fui muito presenteada também de também ter esse lugar de ir me conhecendo, né, e de ir acessando esses lugares, assim, de espaços que eu não sabia. Ah, que lindo esse nosso primeiro momento, esse momento a gente colocou que seria um momento introdutório, da gente trazer um pouco de onde esse espaço de encontro acontece, né, dentro do campo pessoal e também desse coletivo. E aí, a gente vai entrar um pouco para falar desse lugar do que é saúde, falaram de qualidade de vida, a gente está aqui refletindo palavras que vêm desse espaço, desse lugar de prática. E aí eu vou lançar uma proposta, uma surpresa, Hum. já que estamos aqui, né, pensando no corpo. Eh, a Thaís foi muito legal a Thaís concluir esse primeiro bloco, porque a gente vai entrar um pouco então nessa relação da educação somática, do lugar do corpo enquanto saúde, o lugar onde a tomada de consciência é um espaço importante, possível, um espaço consigo mesma também é significativo, transformador. E aí eu trouxe uma pequena leitura do José Gil, do Corpo do Movimento Total, e aí faz um tempinho já que a gente está sentada nessa mesma posição. Então eu vou fazer a leitura e a gente segue então nessas temáticas que vão falar um pouquinho sobre essas práticas, de movimento que também são da área do cuidado, né, da saúde, do corpo.
E vocês podem se espreguiçar. Então, já não é a bailarina que exprime a dor, é o próprio sofrimento que se agita, multiplamente, num corpo de mulher. São as 1000 linhas de sofrimento que atravessam essa consciência-corpo, que sacodem e fazem estremecer o seu tecido pele diante dos olhos. O inconsciente do corpo, como outro da consciência, entra em comunicação com ela e multiplica-se, enquanto a consciência do corpo recai por inteiro sobre o corpo que se encerra no seu espaço pele. Então, pensando nesse espaço pele, nesse lugar onde a gente trabalha tantas vezes para chegar, para fazer um inventário, para entender como estamos naquele momento e para fazer esse exercício da presença que a gente tanto busca nas nossas aulas, eu abro então um pouco esse espaço de fala para a gente falar sobre essas metodologias, essas abordagens somáticas e como que elas estão acontecendo, como que essas experiências acontecem no nosso corpo. Então eu convido a Thaís ou a Nanda para começarem e abro espaço também para as outras poderem compartilhar. Quem começa? Para ter a dança ou as práticas de corpo como uma prática de autocuidado, né, dentro dessa experiência que a gente tem somática. E a gente tem falado um pouquinho, né, nas nossas reuniões sobre saúde, outras pessoas falaram sobre qualidade de vida. Uhum. Você trouxe um pouco já, né, da sua experiência. Se você quiser amalgamar um pouquinho, aprofundando nessas metodologias que têm essa realidade também do estado de presença e é a partir daí que eu proponho. Acho que são essas as palavras-chaves. Inclusive a palavra pele, ossos, espaço interno do corpo, depois outras pessoas podem também fazer as costuras, porque a Thaís vai trazer um pouquinho também sobre a palavra sintoma, que ela tá buscando bastante também, né, Thaís? Eu gostaria de trazer primeiro a questão do construto saúde, que essa foi até uma discussão, assim, né, um papo de reflexão que nós tivemos sobre pensar a saúde e qual é a saúde que a gente está buscando nesse projeto, com essa tessitura, nessa trama, nessa pesquisa, como que a gente quer pensar a saúde, né. E, eh, eu sou da área da psicologia, então eu tenho que falar de saúde mental, né. A Thaís é da área da medicina, então ela pode falar de saúde física, fisiológica. E não é assim que a gente trabalha, não é assim que são as nossas aulas, por exemplo, né, até porque a gente tem muito presente a questão da somática, que é o soma, né, que é essa integração do corpo, da alma, do psíquico, do espírito, né. Então é importante a gente ir pegando por esses contornos para entender de que saúde que a gente está falando quando a gente fala de corpo, movimento, expressão, linguagem e saúde. Como é que saúde se integra com essas coisas? Então a gente precisa entender primeiro essa coisa da saúde. Um ponto que a Thaís falou, que eu achei bem interessante, não só fala agora, foi que a gente tem como cuidado da saúde o básico, assim, a manutenção básica para a máquina continuar funcionando, né. E ainda assim é uma briga danada para conseguir colocar essas práticas que todo mundo sabe, né, colocar em dia essas práticas de regular o sono, de uma hidratação adequada, de uma alimentação adequada. A questão da alimentação, por exemplo, para a gente hoje é uma questão grande mesmo, porque a gente tem muitos industrializados, a gente não sabe direito o que esses elementos da indústria fazem com a nossa saúde global, enfim, né. Então só para pegar esses pontos e ir trazendo esses contornos.
Então, quando a gente fala de somática, isso já dá um viés interessante para a gente pensar saúde, porque a gente está falando de movimentar o corpo, a gente está falando de expressão e o quanto essa expressão ela gera movimentos artísticos, e aí então a gente fala também de arte, né. E aí a gente também usa o construto poéticas, né. Que na verdade a poética, eu entendo no nosso grupo de pesquisa como, eh, a perspectiva de pesquisa, né. A nossa pesquisa é numa perspectiva poética, a gente pesquisa na perspectiva poética o construto da saúde, o construto da somática, o construto da experiência, da expressão, eh, das linguagens, e por isso a gente é em estado de poesia. E aí pensando nesses pontos todos, né, tentando trazer um alinhavo aí pelo menos da minha perspectiva, eu entendo que, essa saúde é o buscar a mais, enquanto a gente trabalha para equilibrar os pratos do básico, porque é difícil a gente manter o básico. Nós tivemos semanas intensas de trabalho e o quanto o nosso básico, em alguns momentos, ficou negligenciado, ficou em segundo plano, né. Uhum. E em nome de quê? Em nome de fazer arte, em nome de se expressar, em nome Tá. de trazer a saúde para nós, porque isso aqui também é saúde para nós. E aí é entender isso, que essa saúde ela tá além do básico justamente porque isso aqui é saúde para nós. Porque é isso aqui que ajuda a gente a lidar né, esse movimento, a gente estar aqui, nesse lugar tão gostoso, tão bonito, pensando em figurino, pensando em maquiagem, pensando em paleta de cores, como que a gente vai fazer isso? Isso tudo é muito gostoso pra gente, harmonizar, né, e tá vivendo, e tá podendo se permitir ter acesso para poder fazer essas construções. Então isso é saúde. Né, ter a oportunidade, ter o acesso a isso, trabalhar para ter esse acesso, né. Eh, Fora a produção que a gente está trazendo aqui, e isso também ser saúde, ter os projetos e entregar os projetos e produzir mesmo e ter resultado, tem, o que nos trouxe para essa mesa hoje que a gente falou alguns minutos atrás. Intervenções aí. Tem, o que a gente falou alguns minutos atrás, né, da busca para que a gente foi parar na sala de aula de dança, né. E isso está conectado com a nossa busca de saúde, talvez não tão consciente, mas é o que nos gerou saúde, né, e que gerou alimento e energia para lidar com uma palavra que eu gosto muito, né, um termo muito que é da Bruna, né, lidar com os interditos do dia a dia. Né, que é o acordar cedo, trabalhar, pagar boleto. Quer acrescentar alguma coisa? Quero. Eh, eu vou ler um trecho do livro do José Gil, difícil falar José Gil, do o mesmo autor que a Laila acabou de trazer. Se o objetivo da poesia é suscitar com palavras e ritmos sensações que exprimem a vida bem melhor do que a vida exprime a si própria, o poeta tenderá a transformar-se em máquina de sentir literariamente. Eh, essa coisa da poesia ser melhor que a vida para exprimir a própria vida, isso é bonito, mas é um absurdo, né, porque, assim, o subjetivo da vida é uma coisa que não entra em nada quando a gente vai falar de saúde. Eu só fui, eu sempre fui uma pessoa do subjetivo, assim, então eu sou, suspeita para falar.
Mas durante a faculdade de medicina, aonde eu fui ouvir pessoas falando do subjetivo para mim, assim, de forma acadêmica, foi nos cuidados paliativos, que é onde a gente tem o maior contato com a morte. Pessoas em fim de vida, pessoas com doenças, incuráveis, né, que ameaçam a vida dela. E ali o subjetivo importa. Por que que é só ali que o subjetivo importa? Aquilo é saúde mais do que a própria saúde, porque aquilo é o fio da vida, né. Então, assim, quando a gente fala de finitude, é só o subjetivo que vem na nossa cabeça, né. Quando a gente pensa que amanhã a gente vai morrer, porque a gente não pensa, né, a gente tem certeza que a gente vai estar aqui amanhã. Mas quando a gente pensa na finitude, é só o subjetivo, né. Então, o subjetivo ele move a vida. E por que que ele não entra na saúde, né. Então a saúde realmente, o conceito que a gente tem é tocar a máquina. E a gente está aqui buscando coisas, como a Nanda falou, que são saúde pra gente. E aí o José Gil, ele traz essa coisa da gente ser, esse laboratório de sensações, né. Principalmente da linguagem submergindo das sensações, né. Ele vai falar muito de Fernando Pessoa nesse livro, mas, todo mundo aqui tem história, tem vivência, né, a gente lida com afetos o tempo inteiro, a gente reage às coisas, né, a gente tem emoções o tempo todo, e e isso cria marcas, né. Eu até comentei naquele encontro com o Gandhi, né, que eu estava tendo uma aula de trauma, e aí tem uma parte específica do cérebro lá que é responsável pela esperança. Como assim, né, um pedaço de massa encefálica é responsável pela esperança? Que bonito, né. O subjetivo tá ali dentro da química do corpo, dentro da fisiologia, né. Colocar aquele pedacinho, de repente, no microscópio, ver as células, falar: "Gente, isso é responsável pela esperança". Então, assim, como é que a gente, eh trabalha isso, né? Porque, de repente, se a gente tiver a consciência, às vezes a gente consegue acessar esses estados de saúde de forma mais intuitiva pra gente, né, a gente busca caminhos mais intuitivos, assim, pra gente construir a poética da vida que do subjetivo, que é o que a gente faz aqui, a gente tá aqui pra isso, né. E, então, fechando, assim, com o que a Nanda falou, desse lugar de saúde, né, que a gente busca, assim, através do subjetivo. E aí cada um, de forma intuitiva, né, se conhecendo, vai encontrando, né, os seus caminhos, que no meu caso foi a dança, né, e a dança não só como movimento, mas, sobre isso aqui também, né, dança também está sendo sobre isso.